tá, para o programa aqui. E vocês também vão ouvir aqui a voz da Emília. A Emília, que eu não consigo reproduzir o sobrenome dela. Yasuoka. Yasuoka. Tudo A bem? querida Emília é voluntária também há muitos e muitos anos. Eu vou deixar você contar essa história. Posso dizer que está próxima aí de 2 décadas daqui a pouquinho, que você vivenciou, conheceu a família e vivenciou o tratamento. Então, Emília, que já esteve com a gente aqui antes, obrigada mais uma vez por retornar, por dividir, né, esse tempo que é tão sagrado, né, gente? Mas quando a gente sabe que é para uma coisa do bem, a gente entrega com todo carinho e sinceridade, não é? Com muito carinho, muito prazer, lógico. Ai, que delícia. Emília, me conta, como que você foi parar no método Kovačić? Como você conheceu a Dona Celeste e Jotacir? Em 2009, meu sogro, que estava com câncer de próstata, e através de um colega, né, foi indicado para o meu marido, e o meu marido teve um pouco de dificuldade para entrar em contato. Quer dizer, eu tive dificuldade em entrar em contato. Uhum. Aí ele deixou uma mensagem falando, meu pai está com câncer de próstata. No dia seguinte, o Jotacir deixou uma mensagem na nossa casa. Eu me identificando, mandei e-mail e não sei o quê. E não falei, né? Uhum. Não falei que era uma pessoa com câncer e tal. Eu falei que queria conhecer o método, né? Aí, então, em seguida, eu lembro até que foi no dia 8 de setembro, acho que de 2009. Foi no meio de um pré-feriado, assim. Uhum. E desde então... Aí meu sogro, ele fez o tratamento, a minha sogra que cuidava do isolante, que é a parte mais importante do tratamento, Sim. ele não era muito... achava que aquilo não era nada, porque praticamente o tratamento não requer nada do paciente, só precisa sentar em cima do isolante. Não precisa fazer mais nada. Contanto que ele cuide, né? Mas a minha sogra cuidava com muito carinho. Até hoje ela tem o isolante, porque ela mora nessa mesma casa, ela dorme na cama, né? De casal, tudo. Sim. Então ela usa, o meu cunhado usa o isolante. E eles têm ainda aquele pequenininho, viu? Sim. Porque a cama toda já foi toda adaptada, né? Para você ver a importância, né, de compreender a teoria e a simplicidade da teoria. Porque aqui, ouvintes, eu sempre falo, quando falo, eu lembro que é um tratamento destinado a pacientes que já têm a doença diagnosticada através de um médico, então ali ou descobriu a doença agora ou já está no caminho do tratamento, né? Então a gente foca todas as forças para trabalhar os pacientes que já estão doentes. Mas quando você entende a teoria e como ela se aplica, e daqui a pouquinho, ouvintes, eu vou falar um pouquinho dessa teoria para vocês, você vê que independente da melhora, da resposta física que aquele paciente teve, que a gente sabe que sempre tem benefício e sempre é positiva, mas as trajetórias e os tempos são diferentes para cada um, depois você segue utilizando ele de forma preventiva, porque a origem da doença, o foco da doença era aquele ambiente, né? Então a gente pode mudar os hábitos, mas se permanecer ali, o ideal é você seguir realmente utilizando. E eles usam até hoje. Eu uso até hoje. E aí, possivelmente, Emília, ali você se identificou com alguns aspectos, ou das pessoas que trabalhavam lá, ou da forma que o tratamento acontece, ou da resposta que ele oferece para as pessoas para você seguir. Porque você está falando de 2009, a gente está em 2023. Ou seja, daqui a pouco tem 15 anos essa história. Na verdade, assim, eu fui no ponto de atendimento na casa da Celeste, né? E eu vi o movimento que era. Aquele monte de gente, assim, parecia que faltava mão de obra mesmo. É uma coisa simples, mas você precisa colocar o U, né? E o acelerador, precisa contar o tempo... e marca o retorno, e vende isolante, e não sei o que. Nossa, eu vi que assim, a Celeste conversava assim. A Celeste conversava praticamente com todos, né? Então a conversa até dava, mas era essa coisa de fazer sentar, marca o retorno. Então eu vi que precisava de mão de obra, assim, né? Aí assim que eu comecei, né, como voluntária. E nisso, várias pessoas da minha família... Eu tenho, inclusive, uma prima minha que agora está no Paraná, que eu fui conhecer o ponto lá em Umuarama. Né? E eu vi que todo o tratamento é feito do jeito igualzinho. E minha prima, já com metástase pulmonar, no fígado, ósseo, ela está aí firme. Ela começou em 2019, está aí, forte, firme. Vi também tratamento de cachorrinhos, né? Cachorrinhos da minha tia.
provavelmente ela vai ouvir depois, né? O programa. E para você ver que tanto o ser humano, quando faz corretamente, né? Ele tem a sua resposta positiva, e você falou de animais, né? Então, ouvintes, essa teoria se aplica a qualquer ser vivo, né? Então, a gente está falando de ser humano, tem locais destinados somente aos animais. Então, qualquer ser vivo que permanece no local, segundo Estevão Kovačić, que existe a presença de um lençol de água contaminado, e ali, então, se cria um campo de radiação que cresce verticalmente e você se mantém ali nessa presença, né? Então, nessa permanência deste local, você pode adoecer. Então, o seu corpo vai perdendo a vitalidade, vai perdendo as ferramentas de defesa e, naturalmente, ele acaba adoecendo. Ele acaba, então, desenvolvendo a doença câncer. Vou falar com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouquinho, mas é porque eu quero ouvir um pouquinho mais das histórias de vocês. Não, até, só para aproveitar o gancho agora, né? Quando a gente fala assim que tem o tratamento em PET, tira aquela coisa de falar que é fé, né? Ah, sua fé que te curou. Né? Tá, mas o que é esse tratamento? Não, mas você se curou porque você teve muita fé. Porque no meu caso já fazem 12 anos, eu fiz o tratamento também. E muita gente relaciona por ser muito simples, né, Emília? Ele é muito simples, então a pessoa fala, então a gente pode a gente fala de uma melhora, né? Porque a gente incentiva sempre a pessoa a continuar o tratamento dela normal. E o que você vai perceber com o método Kovačić é uma melhora no seu bem-estar, na regressão do tamanho do tumor, que ajuda muito. Então, você percebe que a pessoa começa a melhorar ali. E muita gente fala, mas é só fé, né? E não. Porque aí, quando a gente fala do PET, e o PET, como é que faz? A gente faz o mesmo tratamento, a gente coloca o acelerador, o U nele e depois a proteção. O mesmo procedimento e eles também começam a melhorar. Então, isso é muito legal de falar. Mas aí, eu vou aproveitar até o seu gancho e falar. Fé é algo que vem através da consciência. Então, você relaciona o seu acreditar e sua confiança num ponto de vida, numa origem da vida. Pode ser Deus, entre outras coisas. Então, é consciente. Do mesmo jeito que o PET não tem essa consciência, né, meninas? Como você falou, ele também não tem consciência da doença em si. Ou não sabe dos prognósticos que o ser humano vive. Ou seja, ele responde mais rápido também. Então, ele responde mais rápido por quê? Né? Então, tem a consciência engana a gente para quando dá certo, fala que é fé. Se dá errado, não funciona. Mas no PET, ele tem simplesmente, assim como um ser humano, mas ele tem a única restrição dele de melhora seria alguma questão física, né? Então, alguma sequela, alguma coisa que não possibilita o organismo de se recuperar. É muito rápido. Até eu acompanhei mesmo 2 PETs, coisa assim de 15 dias, o cachorro já está super esperto, é muito legal. E aí, depois que ele melhora, né, Elisa, ele volta para a rotina dele. Normal. Ou seja, se ele tinha alguns impedimentos com relação à idade, por exemplo, ele vai viver as dificuldades da velhice dele, né, que normalmente é cedo. Agora, me fala uma coisa, você aqui comentou, só para os ouvintes saberem, você falou que você passou pelo tratamento há 12 anos atrás. Como foi essa história? Em que tempo de vida você estava? Como que chegou o método para você? E, principal, como foi ouvir pela primeira vez e decidir ir conhecer e depois, assim, decidir se comprometer e fazer? Eu comecei, quando eu descobri o câncer, era um câncer muito agressivo, então eu comecei a pesquisar. Fui para o Google. E aí você começa a ver que tudo se fala sobre... assim, uma coisa particular minha, eu não tomo remédio, eu tenho dificuldade com essas coisas de tratamentos médicos. Então, eu pensava assim, se esse câncer entrou, ele vai ter que sair. Eu vou encontrar a porta que ele entrou. E aí eu comecei a procurar tratamentos naturais, ver o que poderia me ajudar naquela ocasião, fazendo todos os exames, tudo que os médicos me encaminhavam. Só que eu comecei a procurar o que mais? Então é o sentimental? De que forma eu posso fechar essa porta? Falavam de alimentação, que forma eu posso melhorar? E aí falaram sobre o solo. São as 3 formas que você, quando dá um Google ali, você encontra. Solo, aí pegou. Solo, o que é solo? Aí eu lembrei que uma vez minha mãe havia falado sobre algo que tinha um DVD na minha casa, na época era DVD. E aí peguei esse DVD e comecei a assistir e falava exatamente sobre o método onde pessoas haviam se curado. Pessoas que, inclusive, eram câncer terminal, onde não havia tratamento, porque, se eu não me engano, naquele primeiro DVD é um câncer cerebral, né?
E isso. E não havia tratamento médico, então as pessoas recorreram ao método Kovacic e estão aí até hoje. E aí foi o mesmo jeito da Emília, mandei um MSN, né? Aí foi o Sérgio que me atendeu, na mesma hora ele já me atendeu, já me deu uma resposta. Então, isso que é bacana falar, que acontece hoje do mesmo jeito. Se vocês falarem assim, gente, eu tô com câncer, como é que eu faço? Vocês vão cair no Jotacir, a mesma pessoa que a Emília falou, vocês vão passar um WhatsApp para ele vai já te responder e vai marcar uma primeira entrevista com vocês para saber como que tá, se você tem exames, se realmente foi diagnosticado câncer, para que se inicie. E é tudo muito rápido. Nós estamos aqui na Santa Cruz, porém tem muitos parceiros, né, muitos pontos que estão aí espalhados. Então, pelo site, através do site, vocês conseguem ver quem que está perto de vocês aí. Tem muitos parceiros que fazem em diversas cidades e outros países. Justamente, mas e aí, como foi chegar lá no Sérgio? Vou contar o meu. Vamos lá. E aí... Porque esse programa aqui, ele já tem, já vai terminar a primeira parte do programa. Então, vamos lá. Então, eu descobri, eu estava com carcinoma ductal invasivo e fui até o Sérgio, comecei o tratamento, foi tudo muito rápido. E que mais você quer saber? Eu quero saber como foi para você olhar isso como um caminho, ouvir a história que foi te contada, porque, como você falou ali, primeiro momento a gente introduz toda a teoria, né? E se comprometer com isso. Então, foi um dilema se comprometer em fazer? Não. Ou para você foi fácil? Por isso que eu falo, até eu brinco que eu falo assim, não façam isso em casa. Mas como eu tenho esse jeito de não aceitar o tratamento, não é aceitar, né? De sempre procurar uma forma de tratamento natural. Então, para mim, tudo que aqui falava no método Kovacic era mais, assim, fácil de eu aceitar do que todo aquele tratamento. Então, eu peguei muito firme, muito firme. E a gente começou a correr com o tratamento e ver na minha casa onde poderia, né, tudo que eu poderia me prevenir, me precaver, me isolar, né, que a gente fala que é uma radiação, então você tem que tomar as precauções para ficar isolada. E eu comecei a fazer todo esse tratamento, e aí eu comecei a fazer os exames e consegui segurar o tratamento natural, e hoje eu não fiz o tratamento natural, o tratamento médico, fiz somente o Kovacic. Então são 12 anos e a prescrição era mastectomia radical das duas mamas, esvaziamento de axilas, e eu acabei não passando pelo tratamento e fiz somente o Kovacic. Sim, e tem quanto tempo? 12 anos isso? 12 anos, eu tive um bebê depois, meu bebê tem 8 anos, e é isso, gente. Se eu Amamentou pudesse... Amamentei o meu bebê. Então, é óbvio que a gente sempre fala para as pessoas, olha, não é para abandonar o seu tratamento, né? Eu acho que isso foi uma opção minha, porque realmente o médico me deu 5 anos de sobrevida fazendo todo esse tratamento. Eu achei um tratamento muito agressivo, então eu optei por investir, por acreditar, por fazendo todos os exames, seguir somente com o método natural, Kovacic, e fiz tudo direitinho, deu muito certo. Então, é importante os exames, é importante a gente fazer todo o acompanhamento para a gente ver realmente se está dando certo. Justamente. Esse é um ponto muito importante. Eu sempre comento aqui, estimulo todo mundo a procurar tratamentos, né, que façam mais sentido para a patologia, para o momento físico ou emocional que a pessoa está vivendo, mas eu nunca anulo o que eu falo, integrativo, integrar, conectar aquilo que vai somar resultados e também não vai atrapalhar uma linha de trabalho ou outra. Então, dentro do método Kovacic é sempre indicado que você continue o tratamento médico, e inclusive para iniciar o tratamento você precisa ter o diagnóstico e você precisa ter exames ou laudos que aprovem, atestem essa doença, e o principal também, o que a Elisa acabou de falar, o principal não, o interessante é que na evolução do tratamento, de forma a direcionar se está sendo feito corretamente pelo paciente, os exames posteriores, eles são interessantes para monitorar essa resposta. Então, a gente sabe se houve uma estagnação da doença, já alguma coisa, teve ali uma interferência. Agora, se houve uma regressão, a gente está seguindo pelo caminho certo. Agora, se houve o aumento ou a piora, realmente tem alguma coisa que está errada nessa trajetória.
trajetória. Isso é uma coisa que é uma evidência, então é um resultado que a gente tem repetido aí ao longo das vidas. Uma outra coisa que é importante que vocês entendam, é um caminho benéfico, é um caminho natural, é um caminho que vale a pena, né, Emília? A gente se aventurar e conhecer. Porém, mais uma vez, nós não afirmamos que ele é infalível, ok? Porque existem vários fatores que precisam estar aí alinhados e corretamente sendo aplicados para que a gente consiga essa resposta. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso na segunda parte do programa, porque já encerrou essa primeira parte. Eu queria só concluir um pouquinho da história pessoal da Elis para poder trazer agora a emoção das duas na segunda parte do programa. Então, continuem conectados comigo aqui no Portal da Cura. Eu, Paty Kovacic, até às 6 da tarde. Até já. Valeu, Jean. Obrigada. Programa Portal da Cura, com Patrícia Kovacic. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Pois eu só quero que o dia termine bem. Pois eu só quero que o dia termine bem. Pois eu só quero que o dia termine bem. Pois eu só quero. 95,7 Vibe Mundial FM. WhatsApp da Vibe Mundial 94701-9435. Faça parte do nosso grupo. Receba dicas, mensagens, vídeos e participe das promoções da rádio que toca a sua vida. WhatsApp da Vibe Mundial. São Paulo 11 94701-9435. Vampirismo energético. Você sabe o que é isso? Talvez você sofra disso sem saber. Vem aprender a lidar com o vampirismo energético no curso que eu, Val Capelli, vou fazer agora em abril. Serão 2 quintas-feiras, presenciais ou à distância. Você vai aprender a evitar de ser sugado energeticamente, de entrar em faixas vibracionais inferiores e proteger os seus chakras. Saiba mais, acesse valcapelli.com. E em outubro vamos para a Patagônia, Argentina, Ushuaia, a força das cordilheiras dos Andes. Acesse valcapelli.com/viagens, valcapelli.com. 95,7 Vibe Mundial FM. Você sabia que a Juliana Flores tem mais de 10 mil opções de presentes? São flores, chocolate, balões, presentes criativos e muito mais. E o melhor, utilizando o cupom Mundial Frete 10, você garante 10% de desconto mais frete grátis. Acesse julianaflores.com.br e digite Mundial Frete 10 para garantir 10% de desconto mais frete grátis. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Não vibre medo, vibre amor, coragem, solidariedade. Se você está em casa ou no trabalho, ouça a Vibe Mundial FM. Oráculos para te auxiliar, terapias integrativas para valorizar a saúde mental, emocional, física e espiritual, e desenvolvimento pessoal para o seu autoconhecimento. Sintonize Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida, onde quer que você esteja. Você está ouvindo a Vibe Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Um ótimo dia para você. Programa Portal da Cura, com Patrícia Kovacic. Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho um simples desejo. Pois eu só quero que o dia termine bem. Pois eu só quero que o dia termine bem. Pois eu só quero que o dia termine bem. Pois eu só quero que o dia termine bem. E esse
esse dia vai começar muito, muito bem e terminar melhor ainda, porque estamos juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então, seja muito bem-vindo de volta, você que está conectado na Vibe Mundial. Eu sou Patrícia Kovacic e estamos aqui no Portal da Cura, esse programa que vai ao ar das 5 às 6 da tarde, todos os sábados, propondo, te convidando para uma conversa mais leve, para uma conversa que cultive bons pensamentos, amorosidade, respeitos, práticas lindas consigo para então com o próximo, a fim de melhorar a sua vida, a fim de transformar com mais harmonia as vivências, os desafios que você encara no dia a dia. Então, se você está comigo nessa, continue conectado até às 6 da tarde. Dentro aqui do programa, eu busco e acredito sempre em ouvir diferentes histórias, diferentes linhas de filosofias de vida, já falei projetos sociais, e sempre envolvendo experiências pessoais minhas, longas experiências pessoais minhas, que vêm através das terapias naturais e práticas integrativas. Então, saber que nenhuma verdade é absoluta, saber que é importante, sim, para a gente aprimorar e até esperto, que a gente escute mais as pessoas, escute as suas histórias, escute as suas dores, as suas dúvidas e sempre que possível, respeitando a verdade do outro, você interfira, você ofereça algo que você sabe que pode ser positivo. Então, mais uma vez, a gente pratica aqui algumas palavrinhas mágicas todos os sábados. Eu falo de amorosidade, falo de leveza, mas também lembro conceitos básicos sobre respeitar a si e respeitar o próximo. Não julgar, então não julgar é começar a pegar mais leve com você, a se permitir acreditar que você é capaz e também permitir que o outro seja quem ele é. Aqui já falei muito sobre aperfeiçoamento. Então, estudar, ler, ouvir o que nós estamos fazendo juntos agora é isso, permitir conhecer o novo, né? Praticar nossa empatia, então é a escuta ativa, permitindo você se conectar com os outros e perceber aquilo que te faz bem, que faz sentido, aquilo que você tem uma certa rejeição, não deixa de ser uma empatia porque você está sentindo, mas ter uma rejeição já é um sinal que é algo que tem que melhorar. Se ele vai virar uma simpatia ou como nós voluntários aqui, aquilo vira uma compaixão, ou seja, uma entrega desinteressada, você tem que se colocar à frente e agir para ver o que vai virar aquilo. Mas você tem que se mexer, você tem que, se permitir. Então, o convite de vocês a esse sábado aqui para o Portal da Cura é isso. Se permita ouvir essas histórias. Hoje a voz aqui da Emília e da Elis, contando sobre a vivência pessoal e como voluntária no Método Kovacic, essa prática linda que muitos dos meus ouvintes já ouviram, já procuraram, saber mais, já indicaram e eu sei que muitos já conseguiram chegar no local de atendimento com o fim de se tratar. Eu tenho ouvido, na verdade, recebido umas mensagens do final do ano para cá, que é até bonitinho, que muitos têm perguntado como contribuir ou como se tornar um voluntário terapeuta. Então, todas as informações vocês vão conseguir através do site, que eu vou passar já, tá bom? Qualquer dúvida sobre a terapia, para vocês se cuidarem, eu vou passar meu WhatsApp para vocês também mandarem ali. Eu sempre mando os links que eu sei, ouvintes, principalmente alguns aí que estão no radinho, às vezes tem dificuldade de acessar o site, o tal do YouTube que tem tudo, mas também confunde. Então, vocês já sabem que pode me mandar ali a pergunta no WhatsApp, eu encaminho exatamente o link para vocês, da dúvida que vocês têm. Hoje eu estou falando de Método Kovacic, mas quem acompanha o programa sabe que já vieram outras terapias, outras práticas. Então, perguntem ali que eu mando tudinho para vocês, para facilitar, ajudando aí a cabeça de vocês para acreditar que é sim possível acessar algo novo, é possível interagir com esse algo novo e mudar mais uma vez a forma que você está vivendo. Então, fé é algo que a gente já falou aqui hoje e coragem de agir é o que eu desejo a vocês. Eu realmente acredito que a nossa vida pode ser, sim, mais leve. Podemos viver os desafios que muitas vezes é pesado, mas de uma forma tranquila e amorosa. Então, eu, Paty Kovacic, convido vocês para seguirem com a gente nessa conversa sobre o Método Kovacic. Eu convido vocês para seguirem sempre aqui comigo também através do Instagram, que a gente está online aqui, tem uma turminha mandando oi, tem o pessoal aqui do YouTube, então obrigada pela audiência de vocês, cada vez crescendo mais todos os sábados.
é muito bom também. Mandem as mensagens depois que eu respondo para vocês. A gente segue conectado. Vou falar agora. Pega aí o papel e a caneta para vocês anotarem todos os dados. O telefone da Vibe Mundial é 3262-4490. O meu aqui, para vocês se conectarem através do WhatsApp, depois do programa, é 955955465. 11 é o DDD 955955465. E eu gostaria de lembrar que esse programa, ele está vivo, está aqui todos os sábados com vocês, graças ao oferecimento do Instituto Klingelfus de Oftalmologia, esse centro de alta competência médica que fica aqui na Avenida Paulista e que também acredita no potencial de melhora da visão. Então, ali você pode procurar tratamentos clínicos ou cirúrgicos para patologias como catarata, glaucoma, fundo de olho. Ali você consegue, com muita eficácia, né, de uma equipe médica, mas também uma equipe de suporte e tecnologia maravilhosa, entrar, ser bem atendido, ter ali a sua história revista, né, ou um novo diagnóstico feito com segurança para você seguir no tratamento clínico e, se for o caso, cirúrgico. Muitas vezes até a pessoa chega já com uma indicação cirúrgica que é contraindicada. Então, o importante é que você consiga laudar, então, ter um respaldo médico, no exame clínico e também diagnóstico de imagem que seja seguro para você prosseguir nesse tratamento. E aí o Instituto Klingelfus te oferece isso com muita segurança aqui na Avenida Paulista. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, se precisarem acessar informações, me mandem um WhatsApp que eu passo as informações para vocês. O meu WhatsApp é 955955465. 955955465. Agora vamos seguir aqui, voltar para nossa prosa do bem e do amor com a Emília e com a Elis. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, Emília. Seja muito bem-vinda. Opa, Elis e Emília. Quem viu aí, viu que eu troquei aqui os braços. Mas, obrigada mais uma vez pelo tempo dedicado ao sábado aqui, aos nossos ouvintes, mas principalmente também aos pacientes que rotineiramente vocês têm atendido, agora especificamente no ponto aqui da Santa Cruz, né? Desde a pandemia já mudou muita coisa, né, Emília? Mas graças a Deus, nesses últimos meses ele está firme e forte, com uma rotina regular de visitas, então atendimentos. Todas essas informações, mais uma vez, vocês conseguem acessar através do site, mas especificamente para o Brasil e para o mundo, especificamente nesse ponto de atendimento, vocês podem me escrever nos números que eu direcionei, que eu passo as orientações da teoria para ter a plena e a importante compreensão de como foi a pesquisa do Estevam Kovačić, que buscava a origem da doença e como funciona o tratamento em si. Então, é sempre um desafio, mas eu consigo sempre resumir aqui de alguma forma. Estevam tinha o objetivo de buscar a origem da doença câncer, através da sua persistência, um olhar que ele tinha crítico, né, analítico, e com uma disciplina exemplar, usando a radiestesia, ele conseguiu encontrar que a origem da doença câncer é vinda de um veio de água contaminado do subsolo, onde ali cria-se um campo de radiação. Então, esse campo de radiação ele cresce verticalmente, atingindo a superfície. Você, com a sua rotina, ouvinte, então permanecendo na sua cama todas as noites, no escritório, onde você permanece em rotina parado sobre o solo, tá? E aí acontece a coincidência de você estar num local que pode ter esse desequilíbrio, né, do subsolo, você pode adoecer. Então, com a exposição prolongada de 2 a 3 anos, pode ali surgir a primeira manifestação da doença câncer. Então, ao longo desse desenvolvimento, é visto que pode ter disfunções, pode ter desconfortos físicos, entre outros, doenças que poderiam ser controladas e deixam de estar controladas, mas não é compreendido pela medicina atual, tradicional, esses desconfortos e doenças como a evolução da doença câncer. Só quando surge a doença, se manifesta através de um tumor, uma lesão, que aí o paciente recebe esse diagnóstico. E da mesma forma, queridos ouvintes, a medicina trata essa manifestação. Então, ela trata aquela manifestação como uma doença absoluta no organismo. E sem entender a origem e sem entender que essa doença ela é uma doença vibracional, ou seja, ela trouxe um desequilíbrio para o corpo inteiro.
Então, no tratamento, na medicina tradicional, sim, é necessário que você permaneça, é necessário você ter o diagnóstico médico, é necessário que você tenha a segurança de um acompanhamento para ver a sua evolução física, não só da doença em si, porque uma vez que você começa o método Kovačić, também começa um processo de eliminação da doença, então é importante que você esteja assistido e amparado, mas ali na medicina, por si só, não é possível você tratar essa origem. Então, tendo isso em vista, tendo descoberto essa origem para a doença, Estevão teve a possibilidade de, então, trabalhar a reversão da doença no organismo. E a primeira coisa que ele fez foi ajudar os pacientes a encerrar, então, anular a evolução da doença. Então, lá ele tirava o paciente do lugar. Hoje a gente usa o isolante. O isolante, ele previne, ele corta, né, a evolução da doença e previne que a doença surja em outras pessoas, mas ele é peça fundamental, como a Emília já citou na primeira parte do programa, para que você possa iniciar o tratamento e garantir o resultado desse tratamento. E aí vem a parte boa, que Elis falou, que é encontrar os terapeutas no ponto de atendimento e ser atendido, orientado e receber ali o que a gente chama de aplicação, que são outras 2 peças metálicas que trazem essa vitalidade, devolvem essa vitalidade e capacidade do organismo por si só, né, de eliminar a doença e regenerar, então cicatrizar e se recuperar. Mais uma vez, então o organismo tem essa capacidade de se regenerar, ele tem a capacidade de eliminar a doença, o que acontece é que ele perde essa capacidade pela exposição prolongada à radiação. Estevão foi incrível, né, meninas? Foi. Que gênio. Que gênio. Eu agradeço, assim, sempre, né? O exemplo que ele foi, agradeço a capacidade, a dedicação que ele teve. E eu fico feliz, de alguma forma, eu, assim como vocês, terem chegado ali em contato. O exemplo dele e a forma com que cada geração, né, olha, trata, né, se relaciona com ele, com a pesquisa e com o atender. E principalmente, né, estabelece essa forma de atender, ele é muito bonito, porque traz essas práticas que eu disse para vocês mais cedo e para os ouvintes, que é respeito, né, o não julgamento e essa entrega sincera. E eu queria saber, assim, de vocês, do coração de vocês, quando vocês começam um dia, ou a semana, ou o dia, e sabem que vocês vão lá atender, o que vocês sentem no coração? Tipo, opa, hoje é dia de método Kovačić. Então, vem a alegria, vem a certeza, ou vem aquela garra e motivação de eu preciso entregar, né, o melhor, eu sou aquela verdade. que fica no grupo. Qual que é o sentimento? Ai, gente, hoje não tem, pelo amor de Deus. Qual é o sentimento, olhando para os pacientes e aquelas pessoas que vocês sabem que precisam, né, de uma luz, que precisam de toda a compreensão e carinho, né, para fazer essa mudança que vocês carregam dentro de vocês? Normalmente as pessoas que chegam lá, elas chegam assim, como é uma doença que tem essa sina, né? É sinal de morte, né? Então as pessoas vêm muito sofridas, né? A gente já vê, o familiar vem desesperado, né? Então, e a gente vê aquilo lá de uma forma tão... Não é tão complicado assim, né? Mas eles veem como mais um tratamento. Ai, tem que acrescentar mais isso. E, na verdade, não tem que acrescentar muito mais. Eu sei que, assim, você precisa comer bem, né? É uma das coisas que a pessoa até se sente melhor. E a gente vê que as pessoas, elas toleram melhor o tratamento também. Porque as pessoas vêm sofridas pelo tratamento. Eu antes de entrar no programa, eu falei que uma das coisas que eu queria falar é assim, para as pessoas não esperarem muito para conhecer o método, né? Porque as pessoas estão cheias de tratamento e consulta e quimioterapia. Aí falar mais um. Mas o mais um, talvez o primeiro dia, que acho que é o mais longo, assim, porque é bom ouvir bem as orientações, né? Mas os outros dias, o tratamento é simples, assim, você vem só uma vez por semana, 3 semanas seguidas. Depois é uma vez por mês só. Uma vez por mês, né? Se você ficar lá 20 minutos com a peça. Se deixar, eles querem vir toda semana. Se você quer, imagina eles. Não, né? eles querem. É porque se sente bem mesmo. Então a gente vê nitidamente as pessoas que fazem tratamento. No começo eu cheguei até a ver, falando, tem uns que vêm tão judiado pela quimioterapia
bem na semana seguinte melhora, assim, eu falei, nossa, acho que suspenderam, né, quimioterapia. Não, a pessoa fez a quimioterapia e vem melhor. Vem comendo melhor, dormindo melhor, né? Nossa, é inacreditável como fica bem, né? Desculpa te interromper, Emília, mas eu sempre comento isso, acho que eu já falei com você, mas com os pacientes eu sempre falo. É claro que o tratamento é destinado a pacientes com câncer, então é destinado a uma energia e uma revitalização para o câncer. Só que o paciente não chega só com câncer pra gente, né? Ele chega com o organismo todo já debilitado por outras questões. Mesmo assim, o tratamento ele é tão bom que mesmo com essa debilitação que outras terapias é natural, ouvintes, que aconteça, tem resultado, né, meninas? Não, e a gente vê até fisicamente, né? Às vezes a pessoa está com uma cor diferente, depois na próxima sessão que ela vem, ela já está com uma cor, a cor da pele dela já está diferente, mais corada, mais animada, né? Com menos dor, se alimentando melhor. Então, nós recebemos também isso, né? Que até eu falo sempre com a Gil, que ela não veio hoje, mas é uma querida. A gente às vezes sai de lá, a impressão que a gente tem é tipo assim, ai, nossa, tô cansada. Mas na verdade é ao contrário. A gente fala assim, acho que a gente vem tão corrida, né? Do monte de coisa, é trânsito, é a vida louca, aquela coisa toda. E quando a gente entra lá, que é aquele nosso momento, parece que é uma troca tão grande, né? A gente se dá tanto por aquele momento que a gente sai de lá leve. A gente sai de lá com aquela sensação de missão cumprida, de ver como é bom a gente estar ali. Um tratamento que eu passei há 12 anos, é muito tempo, né? Parece que você olha para trás e fala, nossa, não parece que faz tudo isso, mas são 12 anos. E aí a gente recebe as pessoas chegando no início do tratamento e a gente sai de lá realmente leve. Eu falo, o dia do meu dia de quinta-feira é um dia que eu chego em casa muito leve. É uma troca muito boa, assim. Mas você vê, tudo que a gente faz com sinceridade, sinceridade e verdade sempre vai trazer leveza na vida. Então, a gente está falando de atendimento, mas meninas, tudo que a gente propor a fazer, né, que seja real, né? E seja, mais uma vez, eu comentei na primeira parte sobre compaixão, seja uma entrega desinteressada, né? Simplesmente entregar aquilo que você acredita que vai fazer o bem, vai fazer bem pra gente também. Isso é natural. Por isso que é uma prática... É muito bom. É muito bom. É uma prática que a gente convida as pessoas a iniciarem, viverem, porque é importante, eu acho que para a natureza humana, que a gente se conecte com esses sentimentos mais leves, né? Com esse reconhecimento que nós somos capazes para a gente se conectar com o propósito e melhorar um pouquinho, né? Sabe o que é legal? Às vezes a pessoa fala assim, já tô aqui há 1 ano fazendo tratamento. Aí eu falo, tô há 12. É muito gostoso, porque aí a pessoa fala assim, 12? Então ela vê que realmente, daqui a pouco ela vai estar a 12 também. Sim. E isso vai trazendo aquela coisa assim de, eu cheguei semana passada, eu cheguei há 1 ano, eu cheguei há 12 anos, eu cheguei há 7 anos. E vai juntando essa história, porque mesmo que passe muito tempo, as pessoas sempre voltam para uma sessão, mesmo que de repente terminou o tratamento. Aquela bênção. A gente brinca sempre, é a bênção. Faz 1 ano que eu terminei o tratamento. Sempre dá uma passadinha, né? E faz a consulta. É muito bom, gente. É muito bom. É muito bom. Conheçam. É natural. Não tem por que não viver isso. Justamente. A Emília estava falando, né, sobre essa questão de que muitas vezes as pessoas chegam já muito avançado, né? Com poucos, não é que não vai ter benefício, mais uma vez, sempre tem um benefício, nem que seja só o alívio da dor, nem que seja só a volta da alimentação, mas quando a gente pensa na grandiosidade, né, que significa e que tem de resultado esse tratamento, você pensa que é um desperdício ter perdido tanto tempo, né, Emília, sem chegar lá antes, tendo condições físicas de resposta. Porque quem está ouvindo a gente, eu sei que tem bastante gente aqui no YouTube, eu aproveito para dar um abraço aqui para Luciana, Kimi, obrigada, minha flor, que sempre está aí mandando os beijos, indicando para todo mundo, e para o pessoal que está online aqui também, obrigada aqui no Instagram, na Cláudia, a Kimi, Piva, que está online aqui, querido e amado. Quando você reflete sobre o que representa, né, o poder de cura, que é o organismo, né, com as suas capacidades mais próximas da sua plenitude, por que esperar, né, Emília? Por que postergar esse início? Então, esse chamado, sim, conheçam, como a Elis falou, mas esse chamado, a que a Emília falou, não esperar, né, para que esperar?
né? A gente reza, isso é verdade, a gente reza pedindo um caminho. É. Alguns dão Google, que nem Elis, Eu dei o Google. outros rezam pedindo um caminho. Mas aí, quando esse caminho, gente, chega, não vai ser o próprio Deus que vai descer aqui embaixo, né? Não é Jesus que vai abrir a mão, venha, meu filho. Ele vai mandar um anjinho. Então, hoje, eu brinco, o anjinho são vocês aqui na rádio falando com as pessoas. Mas sabe o que é legal? Mas pode ser qualquer outro caminho. A gente tem que parar e ouvir, né? Eu estava conversando essa semana com uma amiga minha, a Dani. E ela estava naquela, ai, Elis, mas nossa, ainda né, não sei direito e tal. E a hora que ela pegou o diagnóstico, eu levei ela correndo para fazer. E aí a gente estava conversando ontem sobre o dia, a consulta pós-cirúrgica dela, onde o médico falou para ela, olha, quando eu te abri, ele estava pequeno, ele estava menor. Eu imaginei uma cirurgia enorme, mas quando eu abri, a cirurgia foi super simples. Então, olha que legal, questão de um mês que ela começou a fazer o Covatic antes da cirurgia dela. Então, ela seguiu normalmente o que o médico estava falando, só que ela correu. Não, eu que corri com ela. Catei ela, falei, não, vamos lá. Ela até quis correr de mim, Ela né? correu, ela tentou, não, mas eu vou atrás. Não, peraí que eu vou te levar ali. E, então, olha a importância de um mês. De repente, você fala, mas eu já estou com a cirurgia marcada. Ok, corre, porque aí, de repente, esse prazinho que você tem aí de 30 dias é o tempo que o método vai começar a agir. E aí, aquela cirurgia que, de repente, ia tirar um quadrante grande, ia ter que tirar, né, Margens muita maiores. margem, ele é menor. A cirurgia é mais simples, de repente, o nódulo está solto. Justamente. Né? E sem tirar o com mais pré-operatório para saúde. você induzir para a cirurgia melhor. E a resposta no pós, né, É. Elis? Cicatriza direitinho, as medicações respondem, a alimentação é aceita. O corpo Então já tem- está saudável. Justamente, para poder receber isso. É. É esse o ponto. E ela tá bem? Tá ótima. Tá Cadê a linda. Dani agora? Ah, vou chamar ela aqui. Mas é exatamente isso. Meninas, esse programa eu sabia que ia voar e voou. Nós temos mais 3 minutinhos que eu queria deixar justamente para vocês Você fala, hein, trazerem. Emília? Olha minha carinha aqui. Ondas da Vibe Mundial. As duas falam bastante junto comigo aqui, graças a Deus. E eu queria deixar esses minutinhos para vocês. E aí? O que vocês sentem no coração de trazer para os nossos ouvintes agora? Para quem está passando por essa situação, para quem pode ter acabado de receber o diagnóstico, ou para quem já está vivendo a doença ou o tratamento de uma fase mais avançada e acredita que não tem jeito. Pô, na verdade, assim, o que eu ia falar, talvez quem está ouvindo não é a pessoa que tem o câncer, é a pessoa que conhece alguém que tem câncer, né? Então, eu acho que é bom entrar em contato, conhecer, na verdade, essa energia dessa família. Talvez é isso que mantém também a gente aqui. É o amor, essa união da família Covatic. A Celeste, né, que está ouvindo a gente. A chefa. A chefa. É um amor de pessoa. Nossa, então tem toda essa energia positiva, de muito amor, né, de muito carinho com a pessoa, com o paciente, né? Então é isso aí. As pessoas procurarem um método e levar, né? Se conhece alguém, né, que está com câncer, que vale a pena, viu? Sai correndo. Que fofa. E você, Elis? Queria dizer que a gente é muito legal. Vai lá, gente. Brincadeira. O clima lá é sempre esse. Vocês vão ser muito bem recebidos. E não esperem. Hoje é o que? Sábado. Manda mensagem para o Jotacir. Pega aqui o contato dele. Na terça-feira tem atendimento com o Jotacir? Toda Mas terça-feira à sempre- noite. Sempre E aí, precisa agenda contato. super rápido. Passa com ele. Conversa, leva lá os diagnósticos todos, não esperem. Porque aí, o quanto antes vocês fizerem, o tratamento de vocês, a cirurgia de vocês, todo o tratamento vai ser muito mais fácil de tocar, tá bom? Meninas, muito obrigada mais uma vez por esse tempo que vocês estão dedicando aqui aos ouvintes de sábado. É um tempo precioso, é um tempo de família. E é esse tempo e esse valor que elas estão dedicando para vocês, ouvintes. Então, obrigada. Obrigada por seguirem atendendo. Sinto saudades de estar lá. Mas vocês continuam ali cuidando de toda essa turma e também dos nossos ouvintes que sempre escrevem, sempre ligam. Então, obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. Que Deus ilumine vocês. Amém. E a vocês, ouvintes, que estiveram conectados conosco até esse momento. Olha, 5h55 da tarde, nesse sábado. Muito obrigada pela audiência. Que vocês sigam essa semana
abertos, mais uma vez, refletindo sobre vocês, sobre a vida, agregando aquilo que for positivo e conectados comigo até o sábado que vem para a gente seguir essa prosa no Portal da Cura. Anote mais uma vez meu telefone, todas as informações desse tratamento ou outros eu mando para vocês pelo WhatsApp, a gente encaminha para o local mais próximo a vocês. O telefone é 95595 5465, 95595 5465. Um beijo grande no coração e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Você acabou de ouvir